Convido você a ler comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus quando está sob igual sentença? Nós, da verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, nós vamos, com a palavra de Deus aberta no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43, pensar nessa nossa dinâmica de viver pela fé, que é um desafio diário para nós todos o tempo inteiro. E é sempre muito importante quando nós levamos em consideração que fé é esta, baseada em quem, que história é essa de fé que a palavra de Deus nos traz. Eu quero inicialmente, tendo lido o texto, fazer a vocês algumas perguntas especiais. A primeira delas é: um criminoso pode professar a sua fé em Deus, ainda que no passado tenha cometido um conjunto de atrocidades? Sim ou não? Ou depende? Um criminoso pode professar a sua fé em Deus, ainda que no passado tenha cometido um conjunto de atrocidades? Na prática, é possível que alguém eleja este pode, este não pode, a este convém, a este não convém, ou ainda este merece e aquele não merece? O malfeitor merece ser salvo e andar pela fé, em especial se visitarmos as suas obras terríveis, tomando conhecimento de tudo que ele fez. Quanto de vida é preciso para que de alguém se diga que viveu pela fé? Quanto de tempo de vida é preciso para que se diga que alguém viveu pela fé? Anos de vida? Meses de vida? Semanas de vida? Dias de vida? Horas de vida? Minutos de vida? Segundos de vida? Nós vivemos pela fé. Vamos então ao Gólgota. O versículo que nós acabamos de ler, capítulo 23 de Lucas, versículos 39 a 43, ele apresenta um relato de algo que aconteceu nos 45 minutos do segundo tempo, na última curva, no último tempo, em que houve um encontro de 3 pessoas que estavam vivendo os últimos minutos da vida deles. William Hendrickson, um escritor reformado, afirma que haviam dito naquela época que a pessoa crucificada morria 1000 mortes. Isso se dava por conta da agressividade e violência explícitas que culminavam com, olha as consequências disso: grave inflamação, supuração dos ferimentos na região em que haviam sido colocados os cravos, a dor insuportável dos tendões partidos, uma espantosa angústia devido à posição em que se encontrava o corpo, e uma insuportável dor de cabeça e uma sede em extremo ardente. A previsão de morte para os 3 era iminente. A qualquer instante alguma coisa poderia acontecer com qualquer um dos 3. Ou seja, a oportunidade estava diante deles. Aproveitar a oportunidade da melhor forma possível, era esse o desafio. A pergunta é: como se comportam os 2 malfeitores? Vamos ao primeiro, versículo 39, leia comigo. Um dos malfeitores crucificados, o que ele fez? Blasfemava contra ele, dizendo o quê? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O evangelista Lucas observa que a fala dele é uma fala que é uma blasfêmia. Ele está insultando, ele está apresentando uma heresia. A sua fala é uma provocação a Jesus Cristo, ainda que ele diga: salva-te a ti mesmo e a nós também. No olhar dele não havia a possibilidade de salvação nem de salvamento. Diante dele havia apenas a ideia de provocar. E eu queria fazer um parênteses aqui com os meus irmãos e todos vocês que nos acompanham também pela internet, que há provocações e provocações. Algumas delas devem ser enfrentadas, trabalhadas de maneira clara.
observando, por exemplo, que alguém que fala alguma coisa que contraria a fé precisa ser educada, orientada, ajudada, para que tenha o seu posicionamento correto, sem que se beire a blasfêmia ou sem usar o nome do Senhor Deus em vão. Mas existe uma outra forma de provocação que ela é interessante, porque ela parte de alguém que na verdade está com sede de Deus. Alguém que pode passar bastante tempo falando mal de Deus, ou falando mal da igreja, ou falando mal da Bíblia, a ponto de se expressar de maneira contínua, provocando de forma contínua, mas no fundo revela que há ali uma fome, que há uma sede. Por isso que eu digo que há provocações e provocações que devem ser analisadas, avaliadas e trabalhadas de uma forma sensata, de uma forma sábia, de uma forma equilibrada. Veja que o versículo 40 e 41, que é a sequência desse episódio, diz assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: quem é que repreendeu o primeiro malfeitor? O segundo, a repreensão veio dele. Como é que foi? Leia comigo. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Este malfeitor não aceitou calado, apesar das suas dores, do seu sofrimento, apesar do que havia passado até ali, do que estava enfrentando, ele não aceitou aquela fala. Ele enfrentou, ele repreendeu, e a sua fala apresenta algumas características muito importantes e declarações fascinantes que devem ser observadas. Eu separei em duas partes. Na primeira delas é: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Aqui ele apresenta dois conceitos importantes. O primeiro deles é o temor. Quando ele diz, nem ao menos temes a Deus, o temor é algo prioritário para a nossa vida espiritual. Sem temor não há sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Teme a Deus aquele que o conhece. Quem não conhece não teme a Deus. Não teme no sentido de ter medo, não teme no sentido de ter respeito, não teme ao Senhor de forma alguma, não honra ao Senhor com o seu posicionamento, com a sua fala. É simples de observar isso. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você conhecerá quem Ele é. Quando você conhece a Deus e sabe quem Ele é, perfeitamente você se colocará no lugar daquele que teme a Deus. Não teme a Deus aquele que está longe dele, aquele que está perto de si, aquele que está envolto na sua própria egolatria, aquele que se acha superior, aquele que se considera especial. Qualquer um que conheça a Deus de perto o temerá, porque esse é um processo absolutamente especial. O segundo destaque que eu tiro na fala dele, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, o olhar dele para Jesus Cristo como Deus, observando a divindade de Cristo. Esses dois pontos foram muito importantes, porque durante todo o ministério de Cristo ele bateu nessa tecla. Ele se apresentava como Filho de Deus, mas nem todo mundo conseguia observar, perceber e professar essa fala. Trazendo Jesus Cristo como Filho de Deus, a história muda. Quando os discípulos estão observando os feitos de Cristo no mar, eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta é a pergunta retórica, porque é aquela expressão de adoração: quem é este? Como é que pode? Olha o que ele faz, que algo extraordinário ele faz. A segunda frase dele é tão importante quanto a primeira e também apresenta alguns conceitos a serem destacados. Quando ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Dois destaques também. Primeiro, justiça, que é algo que Jesus estabeleceu como base para a sua vida. A nossa teologia nos traz a justiça de Deus como algo principal, que acontece durante toda a nossa vida. Deus é justo, Ele é justo juiz. E todas as vezes que nós lembramos que Deus é justo, nós podemos ter a convicção plena que a sua justiça é e será sempre estabelecida. Mas existe um problema hoje em dia. O problema de nós confundirmos justiça com vingança, ou justiça sob os nossos próprios olhos, ou ainda justiça com as nossas próprias mãos. Qualquer um de nós, observe, qualquer um de nós
que queira estabelecer a justiça a partir do seu padrão estará sendo injusto, porque a justiça divina, ela é justa, mas a justiça humana, ela é injusta, e ela é injusta porque ela é imperfeita porque ela é marcada pelo pecado. A justiça divina, ela é estabelecida, e aí você tem uma fala dele apresentando a justiça divina contra eles e a justiça humana contra eles. Ele fala sobre essa justiça, nós com justiça, mas ele nenhum mal fez. E ele observa alguma coisa importante, que é este olhar para Cristo com a santidade de Cristo. Jesus não pecou, Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro sem mácula. Jesus é aquele que tem toda a possibilidade de apresentar a sua vida no lugar dos seus filhos, no lugar dos seus amados, ou no lugar dos seus eleitos. É aquele que pode se apresentar, porque nele não há pecado algum. Quando ele professa essa fé, quando ele declara essas coisas, ainda que seja aos 45 minutos, ainda que seja na última volta, ainda que seja no momento final da sua vida, há uma fala importante a ser considerada, analisada e percebida de alguém que está ou vivendo ou morrendo pela fé. Aproveitar a sua oportunidade, Jesus traz uma palavra mais adiante, que é a conclusão da fala desse moço no versículo 42. Leia comigo o versículo 42, que ele é chave para o nosso entendimento. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele pronuncia o nome de Jesus, nome que foi anunciado a Maria, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, dizendo que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. O mesmo que está em Romanos, capítulo 14, versículo 11, dizendo que diante dele se dobrará todo o joelho e toda a língua o confessará. Ou Mateus, capítulo 28, versículo 18, que diz que toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus na terra ou no céu. O nome referido implicitamente, Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele fala o nome de Jesus Cristo. E o nome de Jesus é muito importante. Daí eu faço a você uma pergunta: o que é que você sabe sobre Jesus? O que nós sabemos a respeito dele é definido por aquilo que nós aprendemos a respeito dele. Numa ocasião, Jesus reúne os seus discípulos e diz para eles: olha, que diz o povo que eu sou? E eles conversam sobre isso. Jesus trata esse assunto com eles. Uns dizem que o Senhor é Elias, João Batista, Jeremias ou um dos profetas. E aí ele diz: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? A resposta de Pedro foi extraordinária: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: olha, essa revelação não foi sua, você não produziu essa resposta foi uma revelação divina. A revelação divina é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando ele chama Jesus divinamente, no verso anterior, ele traz essa perspectiva para o nosso entendimento de que Jesus é esse Filho de Deus. E a pergunta é: o que nós sabemos sobre Jesus Cristo? Nós somos influenciados pelas pessoas. O que as pessoas nos dizem sobre alguém pode nos influenciar. Qual é a linguagem? Qual é o conteúdo? O que é que nós estamos aprendendo ou mesmo compartilhando a respeito de Jesus Cristo? Tem pelo menos 3 fontes especialíssimas para produzir o ateísmo moderno, e ela nos traz algumas responsabilidades especiais aqui. A primeira é quem prega, o segundo é o que prega, o terceiro é como prega. A sequência de quem, como, o que, ela é importante porque ela gera um resultado. Este resultado é o conhecimento que alguém vai ter a respeito de Jesus Cristo. Por exemplo, quem prega? A vida de quem prega é importante. O resultado, o testemunho, a sua prática, a sua coerência, a maneira como ele leva a sua vida, isso implica no impacto para que as pessoas que estão acompanhando e vendo sigam a Jesus Cristo ou não. Como ele prega, que meios ele utiliza, que forma que ele utiliza, ou o que prega, que mensagem é essa, que evangelho é esse, que Jesus Cristo é esse apresentado.
Então, num tempo em que existe tanta confusão teológica, onde existe tantos agitos teológicos, onde a gente precisa voltar para as Escrituras para compreender quem é Jesus Cristo, qual é a sua palavra, o seu ministério, a vontade dele para a nossa vida. Quando nós nos voltamos para esse texto, é para que nós nos assentemos ali e pensemos a respeito de Jesus Cristo. Jesus é um nome poderoso, é um nome doce, mas não é um nome para ser utilizado em vão. Jesus é um nome em que o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus é o nome que a gente chama numa hora sofrida e difícil da nossa vida. Jesus é o nome que a gente traz no momento de festa, de celebração. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nome que a gente traz para perto. É para Ele que a gente entrega a nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Não haveria possibilidade de salvação como não há fora de Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Jesus é esse nome, é o nome mais importante que há. Jesus é esse nome. Na sequência ele continua a sua frase dizendo: lembra-te de mim, lembra-te de mim. É uma fala que me traz uma ideia de simplicidade, de humildade, uma coisa bem diferente, por exemplo, da mãe de Tiago e de João, ou dos próprios, quando eles mesmos quiseram estar um à direita, outro à esquerda. Lembra-te de mim no teu reino, a humildade nas suas palavras, ou seja, a pretensão é uma coisa perigosa. A pretensão desaparece quando nós lidamos com o nosso limite e também lidamos com a autoridade de Cristo. A pretensão desaparece numa hora limite diante da autoridade de Cristo. Havia alguma coisa no coração dele, uma revelação divina para ele, que poderia dar a ele esse entendimento. E aqui eu faço um parênteses para lembrá-los de que numa hora de dificuldade nossa, numa hora de enfermidade, numa hora de batalha, a gente consegue discernir o que é importante e o que não é importante, o que é valioso e o que não é. Lembrar-se dele era aquela ideia de: não se esqueça de mim, eu não quero ficar fora disso, mas não como alguém que se sente importante, ou como alguém que vai exigir alguma coisa, ou como alguém que se acha importante ou valioso para isso, ou como alguém que apresenta algum tipo de mérito, alguma boa obra. Afinal de contas, ao analisar a vida dele, percebe-se que não havia boa obra suficiente, e nunca haveria, mas não havia boa obra que poderia dar a ele a possibilidade de se imaginar no lugar daquele que poderia ser salvo. Então, quando ele diz: Jesus, lembra-te de mim, é aquela palavra do indivíduo que sabe que, se depender dele, não haverá nenhuma salvação. A salvação estava absolutamente dependente de Cristo. Ele termina dizendo: quando vieres no teu reino, ele fala sobre uma coisa futura, numa expectativa, e Cristo traz para ele uma resposta maravilhosa no versículo 43, leia comigo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O malfeitor arrependido fala sobre um futuro sem data, mas Jesus responde sobre um futuro bem presente. Para Jesus funciona assim: o nosso passado não é importante. Ele absorve, Ele perdoa, Ele apaga as nossas transgressões. Ele nos dá uma oportunidade, uma saída, uma alternativa. Todas as escolhas mal feitas, toda a história pretérita, tudo isso deixa de ser importante a partir do momento em que Ele entra na nossa história. Toda a transformação que é operada pelo Espírito Santo de Deus é algo generoso que somente Ele faz na nossa vida. O passado perde seu valor quando confrontado pela graça de Deus. O Senhor sabia quem era aquele homem, como o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabia da sua trajetória, como o Senhor sabe qual é a nossa. O Senhor conhece toda a história. Exatamente hoje era o tempo em que o Senhor estava realizando um grande milagre na vida dele, como o Senhor realiza o milagre na nossa vida. Não há possibilidade de salvação fora de Jesus Cristo. Nenhuma religiosidade, nenhuma boa obra, nada pode satisfazer ao Senhor para nos dar a salvação. E esse retrato aqui, ele é importante,
Porque ele está estabelecido na Bíblia, ele pode nos ajudar a entender, é um crucificado que ali está, é um malfeitor que ali está, é uma pessoa que claramente não merece, mas a graça do Senhor é colocada sobre a vida dele. Quando a gente conversa com uma pessoa sobre o Evangelho, alguns dizem assim, olha, eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, aquilo, e traz ali uma lista de coisas que nós entendemos que são coisas que podem nos impedir de chegar à salvação. Como se não fizéssemos essas coisas, as possibilidades para sermos salvos por nossos méritos seriam uma possibilidade. Quando, na verdade, não há isso. Eu estava me lembrando de um colega de infância chamado Joel. Joel, desde pequeno, era um menino bem agitado, bem intenso, e depois que ele se tornou um adolescente, um jovem, ele passou a ser uma pessoa mais tensa ainda. Quando o Joel sumia, a gente sabia que o Joel tinha sido preso. Joel, cadê o Joel? Sumiu. Sumiu quer dizer preso. Mas ao mesmo tempo, depois que ele era solto, ele voltava lá para a rua, e como nós nos conhecíamos há muitos anos, ele me respeitava muito. Uma vez, ele bateu na porta da minha casa, só a minha mãe estava lá, meu pai fora, eu fora, ele bate na porta da minha casa e fala para minha mãe, olha, a senhora pode ficar tranquila que eu sei que seu marido está fora, seu filho está fora e a sua filha chega às 11 horas. Só pode ficar tranquila que quando ela desce no ponto de ônibus, eu vou acompanhando ela até em casa para nada acontecer. Você imagina a minha mãe como se sentiu diante de uma fala confortadora e doce como essa. Mas Joel, além dessas dificuldades todas, ele tinha um grave problema espiritual. Um dia encontrei com ele e vi que ele estava diferente. Eu achei que ele estava mais intenso, mais agitado. E disse, Joel, eu quero orar pela sua vida. Mas não é aqui não. Levei ele para a minha casa, terraço lá de casa. Sentei com ele sentou e eu passei a orar pela vida dele. Quando eu começo a orar por ele, começa a manifestar espiritualmente. Ele manifesta para lá, manifesta para cá, manifesta para lá. Daqui a pouco, livre, ele acorda, olha para mim e diz, o que eu estou fazendo aqui? E eu contei para ele a história. E Joel experimenta na sua vida pela primeira vez a liberdade que Deus nos dá. Quando nós deixamos de servir ao pecado e passamos a experimentar o amor de Deus na nossa vida. A questão é simples. Pela lógica humana, havia algum tipo de mérito para que ele experimentasse a liberdade? Havia algum mérito da parte dele para dizer, olha, que bom, ele fez por onde ser salvo? Entenda, quando você fala de salvação, quando você fala de vida espiritual, quando você fala de desenvolvimento espiritual, não há nada que eu possa fazer que me fará merecer essa benção. Ela é resultado de uma graça única, exclusiva e maravilhosa que o nosso Deus opera sobre a nossa vida. O fator mérito humano é silenciado, afinal, estar com Cristo hoje no paraíso não decorria de alguma obra feita por aquele homem. Pelo contrário, a ação era altamente e puramente divina. Mas eu queria linkar duas coisas importantes aqui. Não apenas o aspecto que envolve aquele homem naquela hora, mas aquilo que foi feito na cruz, que é depositado para a nossa vida. A morte de Jesus Cristo, a operação de Jesus Cristo naquela cruz, a sua entrega naquela cruz não foi apenas para as pessoas que estavam ali, mas ela foi eficiente e suficiente para a nossa vida hoje. Nós fomos alcançados pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelos méritos de Cristo hoje, pela obra que foi desenvolvida lá. Então, da mesma análise que a gente faz de qualquer indivíduo que tenha vivido naquela época, do malfeitor aqui especificamente, somos nós, aqueles que não mereciam, mas pela graça de Deus foram alcançados. Aqueles que foram amados pelo Senhor, quando eles não eram em absoluto amáveis. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Essa é uma obra que o Senhor opera na nossa vida. Essa é uma ação que o Senhor nos traz. Ou seja, a boa obra não me assegura um lugar no céu, mas todos os alcançados pela graça vão produzir boas obras. O resultado da nossa vida são as boas obras, mas não são as boas obras que produzirão na nossa vida qualquer tipo de salvação. Ninguém sabe o último instante da nossa vida. A nossa vida passa num sopro. Não subestime a misericórdia de Deus. Não subestime
a misericórdia de Deus. A graça não tem como fundamento a pessoa. A graça não tem como fundamento a pessoa. A graça tem como fundamento Cristo, o Salvador. A graça não tem como fundamento a pessoa. A graça tem como fundamento Cristo, o Salvador. É a sua graça que nos alcança, é a sua graça que muda a nossa vida. Daí a necessidade do entendimento de que as nossas lutas contra o pecado, as nossas lutas contra a nossa carne, se elas forem vividas longe de Deus, não produzirá nenhum tipo de mudança. Mas quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor e nós pedimos a Ele ajuda, nós recebemos da parte dEle esse abraço espiritual e a sua graça vai transformando a nossa vida de dentro para fora. Só Deus pode operar isso na nossa vida. Quem de nós que poderia estar assistindo aquela crucificação imaginaria numa cena como essa, ou num desfecho como esse? Quem de nós poderia imaginar que aquele que estava mais ao meio, mais ao centro, era aquele que havia sido o Cristo, o Redentor, aquele que estava entregando a sua vida por toda a humanidade, e que um dos seus lados havia alguém que estava debochando, que estava agindo com desprezo, com heresia, e do outro lado alguém que estava se entregando, reconhecendo o senhorio e a divindade de Cristo. Existe um pastor do Canadá, Mark Jones. Ele traz alguns textos importantes sobre esse assunto. Ele diz assim: a fé do criminoso não surgiu em um momento como quando Cristo transformou a água em vinho, ou quando ele realizou milagres como andar sobre a água, ou quando ele abriu os olhos de um cego, ou quando ele trouxe Lázaro dos mortos. A fé do criminoso não surgiu no momento de alta. A fé do criminoso não nasce quando ele vê a multiplicação dos pães. A fé do criminoso não nasce quando ele vê um milagre maravilhoso de alguém que era cego e agora vê, que alguém que não andava, que passa a andar. A fé do criminoso nasce quando Jesus Cristo está crucificado. Esta fé é uma fé muito importante, é uma fé muito expressiva, porque é a fé de alguém que reconhece que ali estava o Cristo, o Filho do Deus vivo. O criminoso creu no Messias, diz ele, Mark Jones, enquanto ele estava pendurado como maldito no madeiro. O criminoso confiou e ousadamente defendeu aquele cujos discípulos tinham abandonado. Jesus estava em seu momento mais baixo, quando o criminoso pediu para ser lembrado no reino de Cristo. Veja que não é no momento da alta, em que ele estava lá rompendo, vencendo multidão ao lado dele. Foi no momento em que ele tinha sido abandonado, momento que ele foi ultrajado, momento que ele foi debochado. Foi num momento como esse que a fé do criminoso se manifestou. O criminoso reconheceu que ele era culpado. Ele reconheceu que Cristo não era. Ele temia Deus. Mas aqui está a chave, diz ele. O criminoso não queria meramente estar em um lugar melhor. Ele queria estar com Cristo em um lugar melhor. O criminoso creu contra toda a esperança. E eu concluo destacando essa última frase. Ele queria estar com Cristo num lugar melhor. Lembra-te de mim quando entrares. Lembra de mim quando você entrar. Lembra de mim, eu quero estar com você. Essa ideia de estar perto de Cristo é o que deve nos mover a viver pela fé. Não vivemos pela fé para receber, para ganhar, para tirar, para ter algum tipo de troca com o Senhor. Nós vivemos pela fé para andar com Ele. E exatamente esse é que é o ponto que aqui está. Nós andamos pela fé não pelo nosso próprio esforço, não pelo nosso mérito, mas pela graça do Senhor. Não andamos pela fé para receber alguma coisa, nós andamos pela fé porque já recebemos essa coisa. Nós andamos pela fé porque nós queremos andar com Cristo, porque para nós não há outra opção, a única opção é andar com Jesus. Na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, nós passamos por vários momentos especiais. Podemos lembrar de Cristo realizando os seus milagres. Podemos lembrar das pessoas que o seguiam para receber o pão multiplicado, para receber o peixe multiplicado. As pessoas que iam atrás de Cristo para receber uma cura especial. Pessoas que levavam outras pessoas para que Jesus pudesse
curá-las. Lembramos de pessoas que iam atrás de Jesus para ouvi-lo, para receber dele uma palavra. Mas esse destaque é maravilhoso, porque este viveu pela fé. Quanto tempo? Não sei. Quanto tempo? Não sei. Mas este viveu e morreu pela fé. A caminhada da nossa vida, ela é longa. Se Deus te deu a oportunidade de conhecê-lo há mais tempo, você pode andar com Ele por mais tempo, e é este que é o sinal maravilhoso, andar com Ele. Se você tem uma oportunidade já com mais idade e terá assim menos tempo para andar com o Senhor, ande com Ele, experimente essa caminhada com o Senhor, porque não há nada mais extraordinário na nossa vida do que andar com Jesus Cristo. Seja na época em que os pães e os peixes da nossa vida são multiplicados, seja na época em que as nossas enfermidades são curadas pelo Senhor, seja na época em que o nosso choro será consolado e que nós receberemos aquele abraço maravilhoso da parte do nosso Deus, ou seja, no momento cruel e difícil como esse, em que nós não deixaremos o Senhor Jesus Cristo, porque não há outro caminho para nós. A única possibilidade da nossa vida é andar com Cristo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você se lembra como Paulo faz uma síntese de toda a sua vida? Combati o bom combate. Depois tem o quê? Completei a carreira. Qual é a última frase? Guardou o quê? Guardei a fé. Essa é a síntese daqueles que andam e vivem pela fé em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça. Esse Senhor que é capaz de encher a nossa vida com a sua doce e maravilhosa presença. Esse Senhor que nos traz a graça. Esse Senhor que se manifesta na nossa vida. Esse Senhor que se revela a nós nas horas mais expressivas da nossa existência. Do Senhor que nos acode, que nos acolhe, que nos abraça. Do Senhor que enche a nossa vida de alegria. Do Senhor que olha para nós e, apesar de nós, se entrega por nós. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. Jesus que nos ensinou a andar, Jesus que nos ensinou a caminhar, Jesus que olhou para nós e nos viu como nós somos, e apesar do que somos, nos amou, nos abraçou de uma forma tão especial, doce, amável, carinhosa. O Senhor Jesus que nos viu mortos em nossos delitos e pecados, e exatamente por isso se entregou por nós, porque nos deu vida. E esta vida que o Senhor Jesus Cristo nos deu, é a vida que nos leva a andar com Ele, porque não há vida sem Ele, não há vida sem Jesus Cristo. Por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus, e nós pedimos que o Senhor Jesus, ministre ao nosso coração, e nos ensine a viver pela fé, a caminhar pela fé, a viver a simplicidade de uma fé que reconhece que peca, que é pecador e que precisa da bênção, do perdão sobre a sua vida, que reconhece que não é mais importante do que ninguém, que pelo contrário, sabe exatamente qual é a sua trajetória de vida e sabe que se não for a graça do Senhor, nada acontecerá. Pai, nós oramos em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor, da graça do Senhor sobre a nossa vida, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos desperte, o Senhor nos levante, o Senhor nos coloque de pé, o Senhor nos mostre o caminho, o Senhor encha a nossa vida com a alegria do Senhor, com a força que vem do Senhor, para todo aquele que hoje se sente em dois lugares diferentes. Aquele que se sente no lugar do que acha que pode, que já tem feito, que tem conhecimento suficiente, que se sente prestigiado espiritualmente. Permita que este encontre o lugar da graça e perceba que é pecador. Ou aquele que se acha indigno, que não se acha suficientemente capaz para estar, que ele perceba que de fato não é digno, mas o Senhor nos justifica, o Senhor vem ao nosso encontro, e o Senhor nos agarra com a sua graça, e nos leva a caminhar na presença do Pai.
Pai, ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos, pois nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor, nós não somos nada. Nós precisamos da bênção e da graça do Senhor sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.